Bom, no caso específico da discussão sobre o argumento de Santo Anselmo, isso é muito interessante, porque um dos filósofos mais eminentes da nova escola analítica, que é a escola analítica cristã, que é o Alvin Plantinga, né? Ele fez uma antologia dos textos que dão o status questiones da discussão sobre o argumento de Santo Anselmo. Então ele coloca lá os textos do próprio Santo Anselmo, depois o texto de Santo Tomás de Aquino, depois do Descartes, depois do Kant, Schopenhauer, etc., até chegar, né, aos últimos expoentes da escola analítica. E uma coisa absolutamente notável é que o tempo todo eles estão falando do argumento. Esse argumento vale, esse argumento não vale, a existência é um predicado, a existência não é um predicado, né? Schopenhauer, por exemplo, dizia que, bom, você já embutiu a existência de Deus na premissa e, portanto, você obtém na consequência. Então isso aí é como um mágico que tira um coelho da cartola porque ele botou o coelho lá na cartola. Outros dizem que não é assim e a discussão continua. Mas o fato é o seguinte: Santo Anselmo em nenhum momento escreveu o que quer que fosse sobre o argumento ontológico. Ele estava escrevendo sobre Deus. Então, o objeto do argumento era Deus. Eita. Travou. E agora? Um momentinho que nós já vamos destravar esse negócio aqui. Não se preocupe que nós não vamos perder o fio da meada, não. Então vamos lá. Imagem e som, estou curado, ouvindo e vendo, voltou. Então vamos lá, então voltar. Vamos voltar. Muito bem. Então, você vê aqui, na introdução dessa coletânea, né, um filósofo chamado Richard Taylor, quem selecionou os textos foi o Plantinga, mas quem fez a introdução foi um professor Richard Taylor. Ele diz o seguinte: ele diz que Santo Anselmo, nesses dois livros, que chamam Monologion e Proslogion, ele não está tentando descobrir se Deus existe. Ele já está persuadido pela fé de que Deus existe, e ele está tentando apenas encontrar algum fundamento intelectual da fé. Tá certo? Não para reforçá-la, mas apenas para esclarecê-la. Porém, uma vez que ele disse isto, o problema da fé fica colocado, vamos dizer, fica posto de lado e pode-se prosseguir indefinidamente discutindo a consistência lógica do argumento. Só tem o seguinte: Santo Anselmo diz as seguintes coisas. Ele diz que se você compreende o conceito de Deus, então você tem que admitir que esse conceito exige a existência, ou mais ainda, ele implica a impossibilidade da não existência. Isso é o que ele diz. Mas a frase decisiva aí é: se você compreende. O que é compreender o conceito de Deus? O que é compreender o conceito de qualquer coisa? Eu lhe digo, por exemplo, quadrado redondo. Então eu dou para você a definição de quadrado redondo. Quadrado redondo é uma figura de 4 lados iguais, retilíneos, figura plana de 4 lados iguais, retilíneos, e 4 ângulos retos, sendo que todos os pontos dos seus lados são equidistantes de um centro. Você não compreendeu a definição? Compreendeu perfeitamente. E justamente porque você compreendeu a definição, você sabe que essa coisa não pode existir. Não é isso? Então, eu digo, em que medida o quadrado redondo é compreensível? Note bem, não o seu conceito apenas. Se você tivesse somente o conceito, tá certo? Você poderia saber a partir daí que o quadrado redondo é impossível? Não.
Você precisa tentar partir do conceito para a realidade da coisa considerada. Então você sabe que uma figura conceituada assim não pode se realizar. Mas isso quer dizer que você não tem na mente só a definição verbal. Você tem um esforço mental de realização do conceito. E esse esforço evidentemente falha. Você diz, não dá para fazer uma figura assim. Não é isso? Se eu lhe digo, por exemplo, um animal que é assim, um cruzamento de cavalo e galinha. Tá indo bem aí? Tá. Não se preocupe, se der problema eu só fiz isso aqui. Então, eu digo um animal que é, aqui alguém diz o gavalo, tá certo, é o gavalo, é galinha e cavalo. Então, bom, você pode imaginar, você pode até tentar imaginá-lo com vários formatos, mas você sabe que pelos meios, tá certo, da fisiologia animal não é possível realizá-lo. Ou seja, ele pode ser realizado em imaginação, mas ele não pode ser realizado na esfera biológica. Tá certo? Ora, isso significa que em todos esses casos e todos esses exemplos de conceitos de coisas impossíveis, você não tem somente a definição verbal, mas você tem um conceito no sentido pleno da palavra conceito, que é o concépio, quer dizer, apreender duas coisas juntas. Quer dizer, você pega a esquemática lógica da definição e você pega os traços reais que na experiência se mostrariam naquele ente assim definido. E você vê que justamente esses traços que deveriam aparecer na experiência não podem aparecer porque o quadrado redondo não é realizável, tá certo? Nem mesmo em imaginação, e o cavalo galinha ou gavalo, tá certo? Só é realizável em imaginação, mas não pelos meios da biologia. Então, o que é compreender o conceito de Deus? Né? É só entender as seguintes palavras: um ser infinitamente perfeito. Ou mais ainda, um ser que não somente é mais perfeito do que nós imaginamos, mas mais perfeito do que tudo que nós podemos imaginar. Você não compreendeu esse conceito? Não, você compreendeu a definição verbal. Se você não fizer nenhum esforço de perguntar, mas como seria esse ser na realidade, você não tem verdadeiramente um conceito, você tem só uma definição verbal. Então, todas as discussões que se desenrolam sobre o argumento de Santo Anselmo, desde o tempo dele até hoje, e principalmente nas últimas décadas, se atém à estrutura lógico-linguística do argumento, partindo do princípio de que todo mundo apreendeu o sentido do conceito, quando a verdade é que não apreenderam. Por quê? Para eu ter o conceito, eu preciso fazer algum esforço para realizar mentalmente o objeto considerado. E é justamente quando esse esforço falha, como no caso do cavalo-galinha ou do quadrado redondo, é que eu digo, esse objeto não existe, ou eu digo, ele não pode existir, a sua existência é impossível. Então ele quer dizer que estes conceitos, eles só podem existir na mente, e não existem sequer como conceitos, mas somente como definições verbais. Ora, isso quer dizer que na medida em que a discussão se concentra no argumento e não no objeto conceituado, ela se torna uma discussão exclusivamente lógica. Não é isso? Porém, não esqueçam do seguinte: Santo Anselmo disse que este argumento é verdadeiro se você compreende o conceito de Deus como ser absolutamente perfeito, infinitamente perfeito. Mas o que é compreender o conceito de Deus como ser infinitamente perfeito? Tente imaginar uma das perfeições de Deus, para saber como seria e para você
vamos dizer, ter ideia real desse ente hipotético chamado Deus, ter uma ideia que contém em si mais substância do que a mera definição verbal lhe está oferecendo. Ou seja, para você se certificar de que você está falando de alguma coisa, tá certo? Mesmo puramente imaginária, e não somente de um esquema verbal, você tem que fazer esse esforço. Então, tente conceber o que é, por exemplo, a bondade infinita, ou a infinita compaixão. Bom, você tem o nível de bondade e de compaixão que você tem. Será possível que esse é o limite da compaixão divina? Não, ele deve ser um pouco mais bondoso e um pouco mais compassivo do que você. Ora, na medida em que você tenta conceber o que seria uma bondade, já não digo infinita, mas simplesmente maior que a sua, é impossível você fazer isso sem você perceber as limitações da sua bondade, e, portanto, o coeficiente de maldade que tem em você. Feito isso, você automaticamente vai perguntar, mas como é que eu, dentro da minha maldade, poderia conceber o que é efetivamente a bondade, se eu não a conheço? Então, nesta investigação, o simples fato de você tentar imaginar uma bondade maior do que a sua, já coloca em questão, vamos dizer, os limites da sua bondade, e coloca em questão a sua maldade. É impossível você continuar meditando isto sem que isto coloque você mesmo em questão. Ou seja, você está tentando imaginar uma qualidade que você não tem, e na medida mesmo em que você não tem, você percebe que a concepção que você tem dela é deficiente, e que para ter uma concepção mais clara, mais intensa e mais real, você precisaria se tornar melhor. Do mesmo modo, se eu digo, Deus é infinitamente sábio, o que é a sabedoria infinita? Vamos ver o coeficiente de sabedoria que eu tenho. E daí eu vejo que ele é pequenininho, limitado, e que não é que eu não consigo conceber uma sabedoria infinita. Eu não posso conceber uma sabedoria maior do que a minha, porque para isso eu precisaria ser mais sábio do que eu sou. Por exemplo, eu estou aqui, encontro um sujeito chamado Platão. Me digo, Platão é mais sábio do que eu. Eu digo, como é que você sabe que ele é mais sábio do que você? Se você é menos sábio do que ele, você não tem dentro de si os conteúdos da sabedoria dele, por definição. Então, como é que você pode chegar a perceber que Platão é mais sábio do que você? Não é pela apreensão de um conteúdo cognitivo que compõe essa sabedoria, porque daí você já estaria sabendo o que ele sabe. Você chega a isso porque você tem uma abertura para uma sabedoria que é superior à sua. Você se coloca numa posição de aprendizado humilde e devoto perante Platão. E aí você confirma que ela é mais sábia do que você. Por quê? Porque algo vem de lá, que não poderia ter saído de dentro de você. É isso? Então, do mesmo modo, qualquer outro atributo. Isso quer dizer que a única maneira possível de você preencher de algum conteúdo, ainda que imaginário, o conceito de Deus como ser infinitamente perfeito, é a sua progressiva abertura, vamos dizer, a faculdades e dons e qualidades que você ainda não tem efetivamente, mas que você tem em potência. Como é que sabe que tem em potência? Porque você é capaz de se abrir para elas e adquirir um pouquinho. Ou seja, o sujeito cognoscente, ele é transformado no curso desta busca. E ele é transformado precisamente porque, na medida em que ele tenta conceber perfeições que são superiores a ele, ele adquire automaticamente esta atitude de abertura e devoção. Não é isso? Bom, e esta abertura vai modificando você.
Quer dizer, esta é a única via de acesso pelo qual o conceito de Deus como ser infinitamente perfeito pode sair do mero esquema da definição verbal para se transformar em alguma representação de uma coisa, coisa que pode nem mesmo existir, segundo você. Não é isso? Porém, na medida em que você vai se abrindo para dimensões cada vez maiores das várias qualidades que você está buscando, e na medida em que você é transformado e transfigurado pela contemplação imaginativa ou esperançosa dessas qualidades, chega um ponto em que você percebe que você não é mais o sujeito ativo da busca, né? E que aquelas próprias qualidades que te transcendem, elas estão te transfigurando. E isso é o máximo conhecimento de Deus que nós podemos ter. Mas, exatamente no curso desta busca, você se abre para a qualidade que te transcende, se abre para a transcendência. Ora, essa abertura para a transcendência, você, no curso dessa investigação, você descobre que ela é um elemento fundamental da sua própria consciência. Se você não tiver essa abertura para a transcendência, bom, você só pode saber aquilo que você já sabe, você só pode ter as qualidades que já tem, e você nunca pode melhorar. Mas a experiência nos mostra que não é assim. Então, a abertura para a transcendência é um elemento, como o Eric Wagner insistia muito nisso, é um elemento fundamental da consciência. Mas, isso quer dizer que o ser que nós estamos buscando, na medida em que ele é infinito, ilimitado, infinitamente bom, infinitamente sábio, etc, 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 ele não pode se tornar um conteúdo da minha consciência, mas só pode ser conhecido como uma abertura dessa consciência para algo que ela não sabe, mas que ela pode saber. Na medida em que você descobriu a estrutura da sua consciência como abertura, então você descobre que aquilo que está para além dela infinitamente tem de existir necessariamente, senão a sua consciência não poderia existir. Como é que pode existir uma consciência cuja verdadeira estrutura é a abertura para a transcendência, se não há transcendência alguma? Isso quer dizer que a única atitude possível do filósofo que está buscando dar algum conteúdo ao conceito de Deus para depois saber se Deus existe, é a atitude de abertura e de contemplação devota, meu Deus do céu. Em suma, é a atitude da prece. E é por isto mesmo que Santo Anselmo, ao escrever o seu argumento, entre aspas, ele escreve sob a forma de uma prece que ele dirige ao próprio Deus, e não de um argumento que ele está oferecendo para uma assembleia de filósofos, embora ele diga que vale para os filósofos também. Então é o tal negócio, diz, Santo Anselmo acreditava em Deus pela fé. Mas espera, mas o que quer dizer esta fé? A fé é simplesmente você acreditar numa sentença? Acreditar numa tese? Claro que não. A fé é justamente esta abertura, sem a qual o objeto não tem consistência, e só resta a você discutir a estrutura lógica do argumento. Mas acontece que o argumento não vale pela sua estrutura lógica. O próprio Santo Anselmo já advertiu, esse argumento vale se você compreende o conceito de Deus. E você não é, portanto, o insensato, o Nabal de que fala a Bíblia. Então, toda a discussão sobre o argumento que deixa de lado o problema de como conhecer o objeto do argumento é uma discussão de insensatos. Ela deixa escapar o objeto, ela está falando de nada, está falando apenas de uma troca de palavras. Isto pode prosseguir indefinidamente sem conclusão, porque qualquer discussão sem objeto não tem conclusão. E se você faz a sua formação, você aqui, vou seguir aqui o conselho do Olavo, vou procurar um filósofo de verdade e vou ver ele trabalhando. E daí você encontra lá o Bertrand Russell, ou Michael Dummett, ou Alvin Plantinga, e vê eles fazendo isso, examinando aquele argumento, tentando, como cristãos, alguns são cristãos, tentando defender o argumento de Santo Anselmo. Bom, você
vai estar totalmente viciado num tipo de filosofia que não tem objeto, que só tem, vamos dizer, esquemas lógicos, aos quais alguns conferem validade metafísica e outros não. Né? Então, você vê, quem disse para você que Deus é assunto da metafísica? Quer dizer, tudo isso, essa operação toda que você está fazendo, de buscar uma bondade maior, você está fazendo isso para além das suas possibilidades físicas? É claro que não, você está limitado por ela. O próprio Santo Anselmo está muito consciente dos limites do conhecimento humano na hora em que ele diz: Deus é maior não somente do que aquilo que nós concebemos, mas de tudo aquilo que nós possamos conceber. Então ele já sabe que o objeto da sua busca está acima, está além do seu alcance. Mas você fica sabendo de Deus aquilo que está além do seu alcance? Não, você fica sabendo só aquilo que você alcançou. E o que você alcançou? Você alcançou a abertura da sua alma para a transcendência, de tal modo que essa alma começa a ser transfigurada pela transcendência. E a transcendência se torna um fator ativo, enquanto você se torna, como diz a Bíblia, apenas um vaso que recebe o conteúdo. Esta é a experiência universal de todos que buscaram conhecer Deus, e não um argumento a respeito de Deus. Entendeu? Então, o argumento em si, tomado apenas como estrutura lógica, ele não vale nada. E todas as críticas que fizeram a ele são inteiramente válidas. Tá certo? Mas, diz Santo Anselmo, este argumento só vale se você compreender o conceito de Deus. Isso se você não for um insensato, um Nabal, que é aquele que nega Deus. Ora, você não pode. Se você nega Deus, você não vai procurá-lo. Se você não o procura, então o seu conceito de Deus está vazio, porque você não fez a busca e não tem abertura para a transcendência. Então você literalmente não sabe do que você está falando. Então, eu estou dizendo isso para vocês para ficar claro que se é preciso buscar um filósofo no pleno exercício dos seus poderes, não é qualquer filósofo que serve. Tem alguns que, ainda que sejam pessoas muito interessantes, muito boas, etc., vão te viciar nesta coisa. Tá certo? E eu fiz aqui algumas notas. Quando eu li aquele texto sobre a ciência e filosofia, tem aqui um apêndice, né, em que, já que entrou o Michael Dummett na conversa, vamos falar sobre Michael Dummett. Né? Nas suas conferências, de resto memoráveis, sobre as bases lógicas da metafísica, o Sr. Michael Dummett parte de duas premissas. Primeira, a filosofia cabe responder certas perguntas de interesse geral como, aspas, temos livre-arbítrio? Pode a alma ou a mente existir fora do corpo? Como podemos distinguir o certo e o errado? Há um certo e errado ou simplesmente os inventamos? Podemos conhecer o futuro ou afetar o passado? Existe um Deus? Fecha aspas. Segunda premissa, a filosofia deve responder essas perguntas mediante o uso do puro raciocínio lógico a priori. Bom, muito interessante, só que é o seguinte, as duas premissas estão 100% erradas. Elas não são aceitáveis de maneira alguma. De um lado, algumas das questões mencionadas são muito mais acessíveis ao método experimental do que a qualquer análise a priori. Se existe atividade mental fora do corpo, é com toda evidência uma questão de facto e não de princípio. Quer dizer, como é que eu poderia deduzir de uma definição de alma que a alma existe fora do corpo ou não? Aí seria pelo método que falou Schopenhauer, o método do coelho. Você coloca o coelho dentro da cartola, depois você tira o coelho da cartola. Então, isso quer dizer que a questão da atividade cognitiva fora do corpo, se você tentar resolvê-las por métodos lógico-metafísicos, você vai cair em argumentos sem substância. Não tem solução por esse lado. É uma questão de fato e não de princípio que só pode ser resolvida, e aliás tem sido resolvido por meio de observação e indução. Todos aqueles casos que eu mencionei no curso Consciência de Imortalidade. Olha, você pegue uma daquelas observações, como por exemplo o caso daquela senhora que estava lá em estado de morte clínica, portanto sem atividade cardíaca, nem atividade cerebral nenhuma, e que
durante esse estado ela se via saindo do corpo e saía voando e via que em cima do teto do hospital alguém tinha deixado um sapato vermelho no teto. Ela acordou falando isso, o pessoal achou que era loucura, só que foram ver o sapato estava realmente lá. E outros que acordam contando aquilo que as pessoas estavam fazendo em outros quartos do hospital que ela não poderia enxergar nem mesmo se estivesse viva e consciente. Então, bom, o que é isso? Isso é uma atividade consciente fora do corpo. Eu não posso dizer, isso é uma prova da atividade consciente fora do corpo. Não, isso é a própria atividade consciente fora do corpo, que está se mostrando para você como um fato. Olha, essa coisa é um fato, meu filho. Então, não é metafísico, é? Aí eu lembro da frase de Gurdjieff. Gurdjieff é sempre um gozador, fala as coisas de uma maneira paradoxal, chocante, mas às vezes tem umas sacações. Ele diz o seguinte: Deus é material. Porque se Deus não fosse material, nada seria material. É claro. Veja o que diz o cristianismo. Deus não se fez homem e habitou entre nós. Então, onde está a matéria? A matéria está dentro do campo de possibilidade de Deus e não fora. Então, Deus não é só material, mas ele é material também. Porque se ele não fosse, nada poderia ser material, porque já dizia o apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Então, onde está a nossa matéria? Fala, dentro de Deus, velho. Não necessariamente no sentido espacial, tá certo? Mas no sentido hierárquico do mais abrangente e menos abrangente, tá certo? Então, quer dizer, será preciso muita metafísica para você chegar nesse negócio nessa experiência que fala Santo Antônio? Você fala, não, toda essa experiência é física. É você mesmo, com o seu corpo, com a mente que você tem, você está tentando imaginar uma coisa que você sabe que te transcende. À medida que essa coisa te transcende, você se abre para novas dimensões daquilo que não são acessíveis a você no momento. Só que na hora que você se abre, aquilo começa a modificar você. E, aos poucos, esse fator transcendente e inalcançável, ele toma as rédeas do processo. Ele te transforma mais do que você poderia se transformar a si mesmo. Então, no simples processo, vamos dizer, de você transcender não a barreira última do conhecimento humano, ele transcender as suas limitações pessoais e de tentar conceber, por exemplo, uma bondade um pouquinho maior que a sua. Então, você não precisa ser a bondade de Deus, pode ser a bondade do Padre Pio, a bondade de São Francisco de Assis, a bondade de Santa Teresa, a bondade da Santíssima Virgem Maria. Então, esses são seres humanos, né? Então, se você não consegue imaginar, então a palavra bondade para você é apenas um flatus vocis. Não é apenas uma palavra. Não significa nada. E como é que pode haver um conceito que não significa nada? Você pode ter uma definição que não significa nada. Como, por exemplo, a definição de quadrado redondo. Mas um conceito, concépio, quer dizer, agarrar junto aquilo que está no intelecto, in intelecto, aquilo que está na coisa, na realidade, in re, isso é que é o conceito. E esse conceito implica um esforço cognitivo que vai além da mera compreensão verbal da definição. Então, quando Santo Anselmo constrói o seu argumento, entre aspas, como uma prece dirigida ao próprio Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Porque ele sabe que qualquer outra abordagem escapa da abertura à transcendência e fica sem objeto e se prolonga ao longo dos séculos numa discussão insensata sobre um argumento considerado em si. O que é um argumento em si? É um argumento separado dos objetos a que ele se refere. Então é apenas uma forma lógico-matemática, tá certo? Que você jamais chegará a saber se se refere a uma verdade ou não, porque se o argumento se refere a uma verdade, a verdade está para além do argumento. Ela é um objeto real. E se está dentro do argumento, bom, então é apenas um componente lógico do próprio argumento. Tá certo? E não tem jeito de você saber se isso é verdadeiro ou não. Você só pode saber se está formalmente correto ou incorreto. Então é por isso que na hora de você escolher um filósofo para te ensinar, eu digo claramente, nunca procure um da escola analítica. Porque a escola analítica, há 100 anos, ela só faz uma coisa: criar dificuldade para vender facilidade.
Quando as pessoas vêm com a maior animação, você imagina o número de pessoas que me escrevem dizendo isso, né? Você precisa ver os últimos progressos, né, da lógica analítica, porque agora eles criaram uma metafísica analítica, criaram uma teologia, estão defendendo o cristianismo com isso. Eu digo, Zé Mané. Mas foram eles mesmos que criaram a dificuldade para isso 100 anos atrás. Ou seja, o problema que eles criaram, que eles estão resolvendo e que é um problema para eles. Para mim, nenhum progresso da análise lógica pode resolver esses problemas, porque não se trata de um problema lógico, trata-se de um problema experimental, de um problema de fato, no qual você vai ter acesso ao conhecimento, não de um argumento, mas de um objeto que, no caso, tem a peculiaridade de ser infinitamente perfeito e inconcebível, portanto, só cognoscível mediante uma abertura na qual a consciência, no instante mesmo em que ela reconhece a sua limitação e se abre a algo que a transcende, ela é transfigurada por esta abertura. Então, nesse momento, é o próprio Deus que toma as rédeas do processo e você entende, Deus existe. Não estou nem mencionando os casos onde o conhecimento humano é transcendido já na pura esfera física, que é o caso dos milagres. Isso nós podemos deixar examinar por outro dia. Santo Anselmo não está falando de milagres que aconteçam e que tenham despertado nele a fé. Ele não está falando disso. Ele está falando de um simples esforço cognitivo interior, que não é que começa com a fé, ele desemboca na fé. Então, se você faz esse esforço de abertura à transcendência, muito bem. Você terá, vamos dizer, esta abertura à transcendência que se chamará a fé. Ou seja, você começou com a fé como que era uma simples hipótese, e você termina com a fé que é uma experiência da abertura à transcendência, e, portanto, a experiência de você ser modelado por algo que você não compreende, por algo que está acima de você, mas que você entende que é a própria raiz e a própria força vivificante da sua inteligência. Então, este é o verdadeiro método cognitivo, né? O próprio Eric Wegener, ele menciona isto, tá certo? No texto Quod Deus Dicitur, o que se diz que é Deus, né? E, infelizmente, vamos dizer, o complemento natural disso seria o estudo dos milagres, ele nunca fez. Então, ele estuda Deus somente como fenômeno que sucede à consciência humana, mas pela própria dialética da consciência, que esbarra nos seus limites e se abre à transcendência e é transfigurada por isso. Você vê que você não pode dizer que este é um processo que só se dá dentro da consciência, porque a palavra dentro aí não faz mais sentido, né? Se algo que está acima da minha consciência, que está me transfigurando e abrindo as possibilidades mesmo da minha consciência, então evidentemente não é a consciência o fator ativo desse processo. E por isso mesmo, a única atitude possível do investigador é a atitude de abertura e contemplação devota. Não tem outra. Então, não é matéria de fé no sentido da crença, tá certo? É a fé no sentido da abertura, que é onde uma experiência fundamental da consciência humana, é a estrutura fundamental da consciência humana, e quem quer que não disponha disso é um nabal, é um insensato, é um idiota, pouco importando o domínio que tenha da lógica. Então, em grande parte, a escola analítica, o que ela faz? Ela passa da discussão de objetos para a discussão dos argumentos lógicos. E agora, você imagina o seguinte, você está no meio do mato e de repente aparece um bicho listado. E você pensa assim, é um tigre ou é uma zebra? Deu muito bem. Normalmente o que você faria é olhar melhor o bicho para saber se é um tigre ou uma zebra. Mas pode aparecer um filósofo analítico e dizer, não, meu filho, isso aí pode ser um erro da sua percepção. Você, para resolver isso, não adianta você examinar o objeto, tem que examinar a estrutura da sua visão, a estrutura do seu olho. E daí quando vai examinar a estrutura do olho, acontece, bom, mas espera aí, mas o olho, afinal de contas, ele também se compõe de moléculas, a molécula compõe de átomos, os átomos se compõem de partículas, então você vai precisar conhecer até a última partícula.
Né? Agora, enquanto isso, o tigre já te comeu ou a zebra já te deu um coice. Ou seja, uma questão que era estritamente objetiva, que se dizia a respeito da natureza de um objeto, se transforma numa investigação sem objeto, voltada ao próprio aparato cognitivo, à estrutura do aparato cognitivo, e assim por diante, e você nunca sai disto. Não que as investigações sobre o aparato cognitivo, ou sobre a estrutura do pensamento humano sejam inúteis. Não, mas elas se tornam letais quando você apaga o objeto e tenta resolver o seu conhecimento do mundo mediante a pura análise do sujeito, sem objeto. A análise do sujeito, ou das suas estruturas cognitivas, ou das suas estruturas de pensamento, etc, etc. Então, eu digo, bom, o pessoal pode ficar estudando o argumento de Santo Anselmo por 200 anos, mas o ponto principal é o seguinte, eles não vão saber, que é o de que ele estava falando. E esse de que era exatamente aquilo que Santo Anselmo dizia, se você compreende o conceito. Então, entenderam? Bom, buscar um verdadeiro conhecimento de filosofia, mas você pode estudar a escola analítica, mas por favor, não faça a sua formação depender dela. Porque ela só vai criar um monte de problemas internos que depois ela mesma vai resolver. Né? É assim, um pouco essa história, quando você vê a evolução que vai desde o Hans Reichenbach e Bertrand Russell, que eram negadores da metafísica, etc., até quando chega no Michael Dahmer, o Plantinga, eu digo, descreva isso em poucas palavras. Eu digo, vocês conhecem a história do bode? Põe o bode, aí fica tudo em fé, daí tira o bode. Ah, que maravilha! Então, eu acho que o deslumbramento que esse pessoal está perante a metafísica analítica, a teologia analítica, é simplesmente um alívio após a retirada do bode. Mas quem mandou colocar o bode lá em primeiro lugar? Quem disse para vocês que esses problemas podem ser resolvidos por este método de análise lógica das sentenças? Quer dizer, você parte do princípio de que só há experiência do mundo sensível. Eu digo, muito bem, mas na experiência do mundo sensível está incluída a abertura à transcendência, mediante o qual algo que você não sabe nem se é sensível ou não, mas algo que está para além da sua consciência, assume as rédeas do processo e te transfigura. Então, é esse o método de investigar essas coisas, não há outro. Se você não quer e você quer ficar apenas na análise de conceito, meu filho, então você está discutindo o nada. Pode ser tudo muito interessante, mas não tem nada a ver com o assunto. Ou seja, nós temos aí séculos de discussão sobre o argumento de Santo Anselmo, que não tem nada a ver com o argumento de Santo Anselmo. Então, esse aí é um belo exemplo de do que não se deve fazer. Embora tem coisas que não se deve fazer, que não serve para nada, mas que dão um trabalho miserável. É o que a gente chama a máquina de desentortar bananas. Tá certo? Então, bom, eu acho que horas são agora? Ainda dá para responder as perguntas, né? Tá bom, então vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Então vamos lá. Aqui tem algumas perguntas, mas antes das perguntas eu queria observar que eu li aqui no chat uma coisa perfeita que foi colocada aí pelo Carlos Magno, que a filosofia analítica é um voodoo ao contrário. O sujeito espeta as agulhas nele mesmo para ver se o boneco reage. É exatamente isso. Já que o Adson Muniz pergunta, que livro sobre a escolástica eu indico? Bom, então anotem aí, porque isso é uma sequência de leitura muitíssimo interessante. Então, a título de estímulo inicial, de aquecimento, leia o livro do Gilbert Chesterton sobre Santo Tomás de Aquino. Né? Não é um livro técnico, mas ele é tecnicamente perfeito. Então isso é para quem não sabe, que está fora do assunto, lê o Chesterton primeiro. Depois você aprofunda lendo o livro do Antonin Sertillange, A.D. Sertillange. Sertillange escreve-se S-E-R-T-I-L-L-A-N-G-E-S. Sertillange.
O livro chama Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, deve haver uma tradução inglesa, creio eu. E depois o livro do Maurice de Woolf, D-E espaço W-U-L-F, Maurice de Woolf, que chama Filosofia Escolástica Medieval e Moderna. É um livro curto, mas que te dá assim, a unidade do desenvolvimento do pensamento escolástico ao longo dos tempos. Depois, tudo isso aí eu estou falando não os textos originais, que são estudos, né, a respeito. E depois os dois livros do Etienne Gilson, L'Esprit de la Philosophie Médiévale e La Philosophie au Moyen Âge. Feito isso, você está pronto para você ir direto para os textos originários, né? Onde a coisa mais razoável seria você começar com a Suma contra os Gentios, de Santo Tomás de Aquino. Depois você vai pegando, né, até aí você já pegou o fio da meada. Se lê tudo isso aí, você já tem, né, o caminho das pedras. Aqui, o Hélio Angotti Neto, isso não é uma pergunta, é uma informação. Ele diz, como professor de medicina da UNESCO acho que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, né? Tive a oportunidade de montar um grupo de estudos e a instituição, além de permitir a realização do mesmo com a sua estrutura, também incentivou a criação de uma extensão universitária em humanidades médicas. Encaminho o conteúdo para o seu conhecimento, tenho a certeza de que é um pequeno filhote do curso online de filosofia e de que aprendi com todos vocês. O curso é aberto aos alunos da instituição e alguns já mostraram interesse. Dele também participaram outros dois colegas aqui do COF, Luiz Duarte Júnior e Maurício Lawrence de Freitas. Parabéns, aí, Hélio, isso é uma maravilha. Aqui, Salomão Domingos pergunta importantíssima. Pensando nesse assunto, o verdadeiro sentido do argumento de Santo Anselmo, não pude deixar de pensar que o mesmo lembro que eu li a respeito de Epicuro no seu livro Jardim das Aflições, que relata as afirmações de que a prática do epicurismo seria requisito necessário para, digamos, entendê-lo, etc. Não recordo bem o texto. Sei que, se tratando do epicurismo, não tem o que discutir, mas se o argumento vale para o Santo Anselmo, necessariamente valeria para o outro, ou está tentando comparar laranja com banana. De certo modo, é uma comparação laranja com banana, porque essa adoção da atitude interior que eu estou falando, ela não tem nada a ver com a prática da religião em si mesmo. Isso é uma investigação filosófica real. Quer dizer, apenas você está tentando se colocar na posição cognitiva sem a qual é impossível você preencher de alguns conteúdos substantivos a definição nominal que você recebeu. Então até aí não tem nada a ver com religião. Você vê que o grande praticante desse método foi o Eric Voegelin, que nunca foi um sujeito religioso, né? Que eu acho que ele foi na igreja quando foi batizado e depois quando morreu, né? Mas de certo modo é um pensador profundamente religioso. Então aqui se trata realmente de método filosófico, tá certo? E não de uma prática religiosa qualquer, prática disciplinar, né? Então é simples assim, a meditação sobre o que seria a bondade infinita, o que seria a sabedoria infinita, quer dizer, qual é o conteúdo desta definição. O sujeito, se ele acha que só por ele dizer a expressão, né, um ser infinitamente perfeito, ele já tem ideia do que ele está falando, aí está provando que de fato não tem ideia nenhuma. Quer dizer, não é possível você se aproximar desse objeto, senão por uma certa prática da autotranscendência, da abertura a transcender de uma outra maneira, né? Luiz Ricardo pergunta: a abertura para a transcendência, para a maior perfeição, para Deus, enfim, implica a abertura para o mundo. Se essa aparência corresponde à realidade, como separar o joio do trigo? Bom, em primeiro lugar, a abertura para qualquer objeto é uma condição sine qua non da investigação sobre ele. Quer dizer, se você se recusa a enxergar o objeto, se você quer lidar apenas com a definição nominal, então você não está estudando aquele objeto, você está estudando lógica apenas. E a lógica jamais não tem nenhum meio puramente lógico de você provar a existência do que quer que seja. E esse é que é importante, porque o que Santo Anselmo está falando não é uma prova lógica. Há uma aparência de prova lógica, mas no fundo ele está falando uma prova experimental. Porque não tem outro jeito de você chegar a captar algo da substância do ente definido, senão por esta abertura à transcendência. Tá certo? Então,
Se você se ativer a puro domínio lógico da discussão do argumento em si, a coisa não tem solução. Você pode continuar discutindo a sua vida inteira. Não é isso? E note bem, é muito importante entender que Santo Anselmo, em parte alguma, está tentando provar a existência de Deus. O que ele disse é o seguinte: se você compreende o conceito de Deus, você entende que a existência está embutida ali. É só isso que ele disse. A ideia de usar isso como prova, num sentido polêmico, para provar ante os infiéis a existência de Deus, essa ideia aparece mais com Descartes. Descartes tem realmente esse intuito. Agora, Santo Anselmo não está escrevendo para os infiéis, ele está escrevendo para o próprio Deus, meu Deus do céu. Ele não vai provar para Deus que Deus existe. Quer dizer, o objetivo realmente não é este, né? Ele está tentando expor o conteúdo inteligível de um artigo de fé, tá certo? Mas entenda, a fé não é crença, a fé é exatamente essa abertura. Então, Juliano Miller diz: dentro da verdade divina nada pode maior dos sábios do que arranhar a superfície, pois tudo que julgamos saber ou descobrimos como verdadeiro depende do confronto com a realidade mesma, ou seja, depende da realidade da qual está tudo subjugado. O que podemos dar na nossa mediocridade é sermos humildes e estarmos abertos para a realidade. Mas isso aqui é coisa básica, né? Contra factum non est argumentum, já dizia Santo Tomás de Aquino. Então nós temos que procurar, antes de procurar os argumentos, nós temos que procurar os fatos, meu Deus do céu. Né? É o que já dizia o Eric Weger: não estude filosofia, estude a realidade. Porque senão você pode cair fazendo uma discussão muito interessante de acadêmicos que criam problemas uns para os outros e depois resolvem os seus problemas, e ninguém tem nada a ver com isso, mas tem interesse puramente lógico, né? E eu não acredito que essas discussões puramente lógicas sejam do interesse máximo da filosofia. Nunca foram, não foram do interesse de Platão, não foram do interesse de Aristóteles. Aristóteles inventa a lógica, mas veja, 70% das obras de Aristóteles são obras de ciência, de observação da natureza, de descrição das instituições políticas, etc. Livro de ciência. Então, eu primeiro não acredito, já expliquei na aula passada, eu não acredito que exista uma fronteira nítida entre filosofia e ciência. Se você diz como, olha, tais aqui, filosofia trata destas perguntas, e estas perguntas devem ser respondidas por meio do puro raciocínio. Isto é filosofia e tudo mais é ciência. E, bom, você está fazendo uma divisão administrativa. Porque, como dizem, várias dessas perguntas não são perguntas filosóficas no sentido de ter de ser respondidas pelo puro raciocínio. Ao contrário, são perguntas que se referem a fatos. Tá certo? E se refere a fatos, não tem como você fugir do método experimental. Porém, o método experimental por si, no sentido puramente laboratorial, não vai resolver essas coisas, porque não há experiência sem a inteligibilidade dos conceitos da experiência. Então, a atividade filosófica e científica é mesclada de tal maneira que você não sabe onde termina uma e começa a outra. Que sempre foi assim, até o tempo de Newton e Leibniz era assim. Eu não vejo porquê. Só porque você tem que criar departamentos distintos só por uma necessidade administrativa, você vai fazer de conta que existem fronteiras objetivas que na verdade não existem. Né? Nós temos aqui. Michel Christian de Andrade pergunta: estou na 10ª aula do curso de filosofia e nessa senhor dá o exercício de lermos um livro de filosofia e meditar vagarosamente sobre a experiência real que as frases ali escritas relatam. Escolhi o Convite à Filosofia de Mário Ferreira. Escolhi bem. Não, qualquer livro pode ser feito para isso. Mas o Mário Ferreira, eu nunca recomendo o Mário Ferreira para quem está começando o estudo de filosofia, porque os livros do Mário Ferreira são horrivelmente mal escritos. Tudo aquilo foi ditado, né, ou gravado na aula, e alguém fez uma transcrição, e ainda aquilo ainda precisa ser editado. Editar não quer dizer você conferir as várias edições. Não, na verdade você não tem um texto, você tem um rascunho ali. Tá certo? Então, precisaria ter um trabalho muito profundo de reescrever aquilo. Tá certo? Quer dizer, é uma edição interpretativa que tem que fazer. Então, é uma coisa lamentável, mas por exemplo, você vê muita diferença
entre os textos que o Mário escreveu de próprio punho, aqueles que foram feitos assim. Por exemplo, o livro da Filosofia da Crise é um livro que o Mário, em grande parte, escreveu de próprio punho. É muito melhor, a redação está muito melhor do que das coisas que foram simplesmente gravadas e transcritas. Sem contar o fato de que muitas vezes as pessoas que estavam transcrevendo, como a própria esposa do Mário, não estavam entendendo do que ele estava falando. Ela não tinha treino filosófico suficiente para aquilo. Ele fez o melhor que podia, um trabalho meritório, mas o resultado ainda está muito aquém do que nós precisaríamos para ter vamos dizer, um texto definitivo, né? Então, o que você está lendo, na verdade, é um rascunho, não um livro. Então, com essa ressalva, qualquer livro de filosofia serve para isso. Guilherme Montoro pergunta: você pode comentar um momento oportuno esses trechos da fala do filósofo Xavier Zubiri? Eu acho que até é oportuno agora. Diz o Zubiri: minha vida intelectual transcorreu como uma corrente ladeada e canalizada por duas margens. Uma, a ideia de liberar o conceito da realidade da sua submissão à ideia de substância. As coisas reais não são substâncias, mas substantividades. Não são sujeitos substanciais, mas são sistemas substantivos. Disso me ocupei no meu livro sobre a essência. A outra margem, isso não podemos discutir depois, mas o que ele diz em seguida é importante para nós aqui. A outra margem é a de liberar a intelecção, a inteligência, da sua submissão à função de julgar. O ato formal da intelecção não é o juízo, mas é a apreensão da coisa real mesma. E essa coisa mesma se nos dá primária e radicalmente na impressão sensível, isto é, na impressão de realidade. Então, eu acho que esse passo que o Zubiri deu é uma coisa absolutamente fundamental. Sempre, quando eu li os livros de lógica, em lógica diz o seguinte: a simples apreensão nada afirma. Então a atividade da inteligência só começa quando veio o juízo, quando você afirma ou nega alguma coisa. Isso seria impossível. Quer dizer, se do que você está apreendendo pela simples presença do objeto, se ali não existe veracidade nenhuma, então como é que pode a sua inteligência enxertar uma veracidade numa coisa que em si mesma é neutra? Então, tem que haver a veracidade no simples ato de apreensão. Isso, assim, a primeira vez que eu li isso no Zubiri, eu falei: é claro que ele está certo, tem que ser assim. E no meu trabalho, o problema da verdade, a verdade do problema, eu declaro isso com toda a letra. Quer dizer, como diz, nesse ponto eu estou com o Zubiri e não abro. Quer dizer, o ato fundamental da inteligência é a apreensão da realidade das coisas nas próprias coisas. Essa dimensão da realidade, ela só existe para o ser humano. Os animais, por exemplo, como eu disse, só tem a noção da impressividade, quer dizer, eles têm impressões que chegam. Por exemplo, eles não apreendem coisas, entes e estados de coisas, eles apreendem o que eles estão sentindo. Então, a percepção humana, ela já dá um salto. Ela apreende o que o Zubiri diz, a formalidade de realidade, que aprendemos as coisas como reais. Tá certo? Eu acho que isso está, de certo modo, subentendido em tudo que eu estou falando aqui. Bom, eu acho que por hoje será só. Já está tarde aí, são 11 horas. Tem aqui uma pergunta longa sobre Gustavo Corsão. Da Celina não vai dar para responder hoje, outro dia nós falamos disso. Então, queria também avisar vocês que essa semana eu vou colocar na minha página online o anúncio do próximo curso que nós vamos realizar aqui em Colonial Heights. No começo de maio. Então essa semana terá o programa lá. Tá bom? Quem quiser já vai se preparando para viajar em maio. Então até a semana que vem. Muito obrigado. It's not.